Olá, seja bem-vindo à aula de produção cinematográfica em realidade virtual. Nesta aula, vamos explicar um pouco sobre esse gênero do audiovisual e como ele se diferencia das produções normais, tradicionais de cinema. Vamos começar explicando os conceitos básicos da realidade virtual, incluindo imersão, interação e envolvimento. Então, vamos falar sobre os tipos de realidade virtual, como a realidade virtual passiva, exploratória e interativa, e como eles podem ser utilizados na produção cinematográfica. Depois, vamos abordar o planejamento, desde a escolha de cenário, atores, equipamentos, desenvolvimento de roteiro eficaz e realista, etc. Em seguida, vamos discutir os equipamentos necessários para produzir um filme em realidade virtual, como câmeras especiais em 360 graus, computadores com hardware e software específicos, headsets de realidade virtual, entre outros. Em seguida, vamos explicar como capturar dados apropriados para criar o filme em realidade virtual, incluindo a captura de áudio e vídeo, a captura de dados de movimento e a captura de dados de profundidade. Depois, vamos abordar a edição, explicando como o conteúdo capturado é editado para criar um filme em realidade virtual. Por fim, vamos discutir a renderização, explicando como o conteúdo é renderizado para ser exibido em um headset de realidade virtual apropriado. Após a aula, você terá uma visão geral do processo de produção cinematográfica em realidade virtual e estará pronto para iniciar o seu próprio projeto. Vamos lá? Vamos começar explicando os conceitos básicos de realidade virtual, incluindo imersão, interação e envolvimento. Imersão é a sensação de estar dentro de um ambiente virtual, como se o mundo real fosse aquele. Interação é a capacidade de conseguir interagir, modificar, mover, transformar coisas, pessoas, objetos dentro desse ambiente virtual. E envolvimento é a capacidade de sentir que está envolto nesse ambiente, que está dentro dele, como se aquele fosse o mundo real. Esses conceitos são essenciais para entender como a realidade virtual afeta a produção cinematográfica. Com a realidade virtual, os espectadores podem ter uma experiência imersiva e envolvente que os leva para um mundo completamente diferente. Além disso, a realidade virtual permite que os espectadores se envolvam com o filme de uma forma que não é possível com o cinema tradicional, como interagir com os personagens e ambientes. Portanto, a realidade virtual pode ser usada para criar experiências imersivas e envolventes que não são possíveis com o cinema tradicional. Agora vamos falar sobre os tipos de realidade virtual, como a realidade virtual passiva, exploratória e interativa, e como elas podem ser utilizadas na produção cinematográfica. A realidade virtual passiva é um tipo de realidade virtual que permite ao usuário observar o ambiente virtual, mas não se movimentar livremente. Já a realidade virtual exploratória permite observar
e se movimentar livremente dentro desse ambiente, aproximando-se de seus elementos. E por último, a realidade interativa é um tipo de realidade virtual que, além de permitir que o usuário movimente-se livremente pelo ambiente, também é possível alterar o ambiente e alterar os seus elementos, adicionando ou removendo objetos, alterando a iluminação e assim por diante. Esses 3 tipos de realidade virtual podem ser utilizadas em produções cinematográficas para criar experiências imersivas e envolventes. Por exemplo, a realidade virtual passiva pode ser utilizada para criar uma história que conta essa história a partir do olhar do seu protagonista. Já a experiência exploratória ou interativa se aproxima muito da experiência de um jogo. O planejamento é fundamental para uma produção cinematográfica em realidade virtual ser bem-sucedida. Isso porque a filmagem em 360 graus inclui todo o entorno na cena e altera a dinâmica dos bastidores. Por isso é importante, por exemplo, escolher o lugar certo para filmar. Os cenários devem ser escolhidos com cuidado para garantir que eles sejam viáveis e interessantes para a filmagem. Assim, a elaboração do roteiro deve considerar as limitações e possibilidades que a experiência imersiva proporciona. Além disso, é preciso se atentar para o tipo de interação que será estabelecida com o público e tomar cuidado com o tempo da história, pois os filmes muito longos podem ser cansativos, dependendo do headset utilizado para assistir ao filme. Movimentações de câmera só são possíveis se o equipamento estiver preso ao ator, como se fosse uma câmera subjetiva, ou seja, como se fosse mostrada a visão do personagem. Outro cuidado necessário é a escalação de elenco. É necessário trabalhar com atores que tenham experiência prévia com a linguagem ou realizar ensaios para criar familiaridade com os equipamentos e com a forma de atuação. Além disso, é preciso escolher os equipamentos certos para produzir o filme. Isso inclui câmeras especiais, computadores com hardware e software específicos, headsets de realidade virtual, entre outros. Depois de planejar cuidadosamente todos esses elementos, sua produção cinematográfica em realidade virtual estará pronta para começar. Os equipamentos necessários para produzir um filme em realidade virtual incluem câmeras especiais, computadores com hardware e software específicos, headsets de realidade virtual, entre outros. Câmeras especiais são necessárias para capturar os dados apropriados para criar o filme em realidade virtual. Elas são projetadas especificamente para capturar imagens em 360 graus, produzindo um resultado imersivo. As imagens captadas devem ser processadas em programas compatíveis com a câmera antes de serem editadas. Os computadores utilizados precisam de grande capacidade de armazenamento.
bem como capacidade de renderização de alta qualidade. Headsets de realidade virtual são necessários para exibir o conteúdo renderizado e permitir a imersão dos usuários na experiência. Além disso, outros equipamentos e ferramentas podem ser necessários, dependendo do alcance e do escopo do projeto, como monopés e capacetes para a câmera. Agora que você sabe quais são os equipamentos necessários para produzir o filme em realidade virtual, vamos ver como capturar os dados apropriados para criar o filme. Outro cuidado que deve ser tomado é com a gravação de áudio. Isso porque a captura das imagens em 360 graus inviabiliza o uso de vara de boom e de microfones direcionais aparentes. A solução é ocultar os microfones de ambiente no cenário. Um complemento interessante é fazer uso de lapela sem fio. É importante fazer testes para a captura de áudio ser feita com alta qualidade para proporcionar à produção um som realista. Outra possibilidade é fazer uso de microfones específicos para a captação em realidade virtual. Esse equipamento consegue entregar ainda mais realismo à experiência imersiva. Agora que você sabe como capturar os dados apropriados para criar o filme em realidade virtual, vamos ver como o conteúdo capturado é editado para criar um filme em realidade virtual. A edição é um processo importante na produção de um filme em realidade virtual, pois permite que o conteúdo capturado seja transformado em uma experiência imersiva. Nem todo editor de vídeo é compatível para a criação de conteúdo em 360 graus. É necessário verificar se o programa que se pretende utilizar comporta esse tipo de trabalho. Durante o processo de edição, o conteúdo é organizado e ajustado de acordo com o roteiro desenvolvido previamente. O conteúdo pode ser combinado com efeitos especiais, trocas de câmera, interatividade, música e muito mais para criar uma experiência imersiva. É importante que o editor entenda os princípios básicos da realidade virtual, como imersão, interação e envolvimento, para que possa criar uma experiência realista e envolvente para o espectador. Depois de editar esse material captado, esse conteúdo será renderizado. A renderização é o processo de transformar o conteúdo capturado, bruto e editado em um formato que possa ser exibido em um headset de realidade virtual. Durante o processo de renderização, o conteúdo pode ser convertido para um formato que permite que o conteúdo seja exibido em um headset de realidade virtual ou mesmo publicado em uma plataforma compatível com o formato, como o YouTube.
Ao planejar uma produção cinematográfica em realidade virtual, é importante levar em consideração as necessidades dos usuários finais, como tempo de exibição, qualidade de imagem e interatividade. Capriche nos detalhes. Os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença em uma produção em realidade virtual. Teste o seu conteúdo antes de lançá-lo. É importante garantir que o conteúdo esteja livre de erros e seja intuitivo. Use a realidade virtual para contar histórias únicas, que não podem ser contadas em formatos mais tradicionais. Invista em boas câmeras especiais para capturar o conteúdo de maneira mais realista. Estudar e se aprofundar nos softwares especializados para a realidade virtual pode ajudar a melhorar os seus resultados. Invista em bons equipamentos de áudio para garantir a melhor qualidade de som possível. Não se esqueça de colocar marcadores do seu conteúdo para ajudar os usuários a navegar. Crie conteúdos que possam ser facilmente compartilhados em outras plataformas. A produção cinematográfica em realidade virtual tem o potencial de criar experiências únicas e imersivas para o público. Ao produzir um filme em realidade virtual, é importante lembrar que é necessário muito planejamento e dedicação, e que alguns equipamentos podem ser necessários para obter o melhor resultado possível. É importante lembrar que a realidade virtual é uma tecnologia em desenvolvimento e que as produções em realidade virtual estão evoluindo rapidamente. É importante lembrar também que a realidade virtual não é adequada para todos os públicos e que alguns cuidados devem ser tomados ao exibir esse tipo de conteúdo para certos públicos. Produções cinematográficas em realidade virtual podem ser divertidas e gratificantes, mas também podem ser trabalhosas. É importante lembrar que é preciso muita dedicação e trabalho para produzir um filme de qualidade. Por fim, produção cinematográfica em realidade virtual é uma ótima maneira de criar experiências imersivas e únicas para o público, desde que sejam tomados os cuidados necessários. Até mais!